Graça e paz, irmãos. Agora pela noite, nós vamos falar sobre um dos mandamentos que mais geram dúvida nos cristãos e que é objeto de debate até hoje nos campos da teologia e entre muitas igrejas também. O quarto mandamento. Hoje pela manhã, nós brincamos que depois de um período de férias que eu tive, para mim vai ser fácil falar desse mandamento, mas eu confesso que talvez esse seja o mandamento que eu menos cumpra. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Então, que Deus nos abençoe e nos auxilie na leitura e meditação da sua santa e bendita palavra, no cumprimento do quarto mandamento também. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O texto vai aparecer aqui em nossa tela como uma legenda, mas se você tiver a Bíblia, é muito importante que você abra. Nós vamos voltar várias vezes aos versículos, observar algumas questões muito importantes para entendermos o quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que nesse momento o teu Espírito possa falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos para as verdades que o Senhor tem a nos ensinar e mais do que tudo, que nós possamos descansar no Senhor. É no Senhor que está o nosso descanso. Ajuda-nos a viver essa verdade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nem sempre os cristãos concordaram em como obedecer ao quarto mandamento, ou se esse mandamento precisa ser guardado ainda. O fato é que quando nós lemos o Antigo Testamento, nos parece que o povo de Deus ali considerava esse como um dos mandamentos mais importantes. Talvez o mais importante entre os 10. Só no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos 11 vezes esse mandamento sendo repetido. E ao longo do Antigo Testamento, mais de 100 vezes o povo é chamado a guardar o dia de sábado. Mas hoje em dia, em nosso tempo, quando nós falamos sobre o dia de sábado, sobre a guarda do quarto mandamento, as perguntas que nos são feitas são de ordem mais prática, de ordem da nossa consciência, inclusive. Afinal, se o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado, por que é que nós cristãos, ou a maioria dos cristãos, na verdade, guarda o domingo? No domingo, eu posso sair para comer? Já que eu não trabalho, eu posso fazer outras pessoas trabalharem? Eu posso assistir a uma partida de futebol? Eu sou obrigado a tirar uma soneca depois do almoço? Mas antes de nós fazermos essas perguntas, nós precisamos voltar no texto bíblico e perceber o que a Bíblia fala sobre o sábado, para entendermos quais são os conceitos, os preceitos que estão envolvidos neste mandamento. E entre os 10 mandamentos, meus irmãos, você pode olhar aí e calcular, esse é o maior, no sentido de ele tem mais palavras, é o que mais ocupa versículos aqui. E isso já nos indica que há algo muito importante nele. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que ele pode ser dividido em 3 partes. O verso 8 nos fala o que fazer, qual é o mandamento em si. Versos 9 e 10 especificam
como fazer? E o verso 11, por que fazer? Nós vamos então hoje olhar para esse texto, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, falar sobre cada um desses tópicos e depois refletir sobre duas grandes questões. Primeira, se o sábado é tão importante e faz parte dos 10 mandamentos, como eu já perguntei aqui, por que é que a maioria dos cristãos guardam o domingo? E a segunda questão, como cumprir esse mandamento em nossos dias? Então, olha aí no versículo 8, em primeiro lugar, o que é que o mandamento ordena? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra lembra-te aqui tem a ver, lógico, com memória, mas também com repetição, com periodicidade. E se tem a ver com memória, é porque alguma coisa relacionada ao sábado já tinha acontecido antes. É isso que nós percebemos quando nós lemos a história do povo depois de sair do Egito, mas antes de chegar ao Monte Sinai, antes de receber os 10 mandamentos. Eles estavam ali no caminho do deserto, quando a comida começa a acabar. Aquilo que restava, eles já estavam começando a se enjoar. E então o povo começa a reclamar e falar: olha, Moisés, antes nós tivéssemos ficado no Egito. Lá sim era bom. A gente era escravo, tudo bem. Mas pelo menos nós tínhamos panelas de carne. Nós tínhamos pão a todo momento. Deus então, na sua infinita bondade, misericórdia, na sua provisão, envia o que para o povo? Codornizes, para que eles pudessem comer carne, e também o maná, um pequeno pão que descia do céu. E qual foi a ordem que eles receberam quando eles viram o maná caindo? Olha, todo dia vai cair maná do céu. Todo dia eu, o Senhor teu Deus, vou sustentar vocês. Por isso, vocês não precisam guardar para o dia seguinte. Peguem apenas a porção para aquele dia. Além disso, não é necessariamente todo dia que vai cair maná do céu. Durante 6 dias vai cair, mas no 7º dia, não. Por isso, somente no 6º dia, vocês devem pegar o suficiente para 2 dias então. Porque no 7º dia, no sábado, no Shabat, vocês devem descansar. Esse é o dia que vocês não vão fazer trabalho nenhum, nem saindo das suas casas para pegar o próprio pão. No 4º mandamento, então, o povo é chamado a se lembrar desse sábado. Se lembrar do 7º dia. Mas eles não deveriam fazer isso apenas uma vez. Toda semana, o sábado deveria ser santificado, deveria ser separado para o Senhor. É no sábado que o povo se reuniria para louvar ao Senhor pelo seu sustento poderoso, pelas suas obras grandiosas e pela sua libertação. É no sábado que eles se dedicariam ao serviço a Deus de maneira especial. E daí, nós vemos então, na sequência do texto, os versos 9 e 10, que nos falam como eles deveriam se lembrar do dia de sábado. Vejam aí: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Vejam que Deus começa nos dizendo o que Ele quer que nós façamos no resto da semana. 6 dias trabalharás. Essa é a parte do mandamento que a gente menos ouve falar. Dificilmente, a gente sempre fala, guarde o dia de sábado, ou guarde o dia de domingo. Lembre-se do Senhor. Mas essa primeira parte aqui, difícil a gente ouvir, 6 dias trabalharás. O 4º mandamento não envolve apenas o dia de descanso.
ele também relaciona e traz para nós a ordem de trabalharmos. E lógico, isso não quer dizer que a gente tem que trabalhar todos os dias, o dia todo, mas significa que Deus governa tão bem o nosso descanso e o nosso trabalho. Ele nos deu 6 dias inteiros para cumprir a nossa vocação terrena. E por que é importante nós entendermos isso e lembrarmos essa primeira parte do 4º mandamento, meus irmãos? Porque nós temos muito a tendência de considerar o trabalho enfadonho e achar que ele é uma punição. Achar que ele só surgiu depois que Adão e Eva pecaram. Nós temos uma atitude negativa com relação ao trabalho. A gente odeia a segunda-feira e mal vê a hora de chegar à sexta. Na melhor das hipóteses, nós achamos que o trabalho é um mal necessário para o nosso sustento. E, de fato, é muito fácil nós ouvirmos falar que o trabalho só existe por causa do pecado. Mas, na verdade, não é isso que nós vemos na palavra de Deus, porque quando Deus cria Adão e Eva, antes deles pecarem, Ele os coloca no jardim para cultivar e guardar, ou seja, para trabalhar. Nós fomos criados para trabalhar. O problema é que quando Adão e Eva decidiram pecar, decidiram desobedecer a Deus, aí vem a consequência negativa. O pecado se tornou enfadonho para nós, se tornou cansativo. Foi amaldiçoado. O 4º mandamento, então, nos lembra de honrar a Deus cumprindo uma semana de trabalho honesta, nos envolvendo com aquilo que a gente é responsável por fazer. Nós encontramos a bênção de Deus em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ok, entendi, trabalho 6 dias. E o que eu faço no 7º, verso 10? O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. O 7º dia deve ser então para Deus, para a sua adoração. E isso fica ainda mais claro quando nós lemos o restante do Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico. Em Levítico capítulo 23, o povo é ordenado a guardar o sábado para que durante o sábado haja uma assembleia solene. É no sábado que o povo vai se reunir para louvar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Pela sua criação e pela sua redenção. Porque Ele os libertou da escravidão do Egito e os ajudou no deserto. E esse foi um costume muito duradouro. Até hoje os judeus ainda guardam o sábado. Nós temos algumas correntes cristãs que também guardam o sábado. E o próprio Jesus tinha o costume de, aos sábados, ir às sinagogas, se reunir com o povo, ler a palavra do Senhor. Então, notem que a primeira maneira que Deus nos traz aqui para guardarmos o sábado, guardarmos o 4º mandamento é em assembleia solene, em culto comunitário. E além de ser dedicado à adoração comunitária, o sábado também era um dia de descanso. No restante do verso 10, nós vemos, não farás nenhum trabalho. E esse é o significado da palavra sábado, o Shabbat, o descanso, é cessar, parar, descansar. E é muito interessante notar aqui que o 4º mandamento tem essa característica realmente comunitária, porque eles não são ordenados somente a parar e se reunir, mas eles não devem trabalhar. Quem não deve trabalhar? Ninguém. Esse mandamento era para todos do povo. Era para os pais, para os filhos, para os servos, para os estrangeiros e até mesmo para os animais. Percebam que então aqui está uma espécie de uma nova ordem social, na qual trabalho e lazer não são divididos por classes. Todos devem trabalhar e descansar, porque
todos devem ser livres para adorar a Deus. Existe aqui uma preocupação com o bom andamento, com o bom funcionamento da sociedade. Até hoje nós sabemos que para rendermos bem no nosso trabalho, nós precisamos de descanso. Para que nós possamos nos recompor, para que a carga e o estresse do trabalho não prejudiquem a nossa saúde física e emocional, precisamos de uma pausa, precisamos de um tempo de lazer, e para isso, no Antigo Testamento, havia o sábado. O que o povo deveria fazer? Santificar, lembrar-se do sábado. Como? Descansando e se reunindo para adorar a Deus comunitariamente. E em terceiro lugar, o texto nos traz qual é o motivo do quarto mandamento. O povo de Deus é chamado a trabalhar 6 dias e descansar no 7º, porque nós também servimos a um Deus que trabalha e descansa. Veja aí no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado então lembra a nós e lembra ao povo do Antigo Testamento não só o sustento de Deus ali no deserto, mas remonta à criação do universo. Nós já falamos aqui diversas maneiras e diversos motivos para nós guardarmos o sábado, a importância de nos reunirmos para adorar a Deus, a importância de descansarmos do nosso trabalho, de recuperarmos as nossas energias, de ganhar fôlego para uma nova jornada. O sábado, de fato, nos restaura de maneira física, de maneira espiritual também. Mas por mais que nós consigamos encontrar várias razões para ter um dia de descanso, o texto bíblico nos mostra que a razão fundamental para obedecermos a esse mandamento não é uma razão prática, mas é uma razão teológica. É porque Deus fez o mundo em 6 dias e depois descansou. O trabalho e o descanso de Deus na criação estabelecem então um padrão para o nosso trabalho e o nosso descanso. É porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que trabalha, que nós trabalhamos. É porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que descansa, um Deus que contempla a sua criação e se alegra naquilo que Ele criou, que nós também paramos, descansamos, contemplamos aquilo que nós produzimos e nos alegramos nisso. Deus nos convida, na verdade, Deus nos ordena a compartilhar o seu descanso. E há mais uma razão para nós guardarmos o sábado, um dia de descanso. Essa razão não é mencionada aqui no livro de Êxodo. Se nós continuarmos lendo, nós vamos encontrá-la em Deuteronômio, quando Moisés repete os 10 mandamentos para uma nova geração do povo. E ali Moisés repete os mandamentos quase que iguais, mas com algumas pequenas diferenças. Deixa-me ler para vocês Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. Vejam bem como é parecido, hein? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora vejam que o motivo é diferente. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses
o dia de sábado. Então, Deus não muda o mandamento, não muda as razões dele, na verdade, ele coloca um motivo a mais. O sábado olha para trás não somente para a redenção, não somente para o sustento de Deus quando o povo recebeu o maná ali no deserto, mas também para a redenção do povo, para a libertação. Isso lembrou ao povo de Deus que eles foram libertados da escravidão no Egito. Celebrar o sábado, então, era celebrar a liberdade do povo. Era celebrar a redenção, era comemorar porque eles agora eram dependentes do Senhor Deus, que criou todas as coisas e que sustenta os céus e a terra. E eles não dependem mais de Egito, não dependem mais de qualquer outra nação ou outra força em todo o mundo. Por isso, lembre-se disso, que é importante. O dia de descanso, o quarto mandamento, tem como sua razão nós celebrarmos a nossa redenção, a nossa libertação. Certo, pastor Carlos? Então, o quarto mandamento nos ordena guardarmos o dia de sábado, cultuando a Deus com outros irmãos, descansando também. E ao longo do Antigo Testamento nós vemos o próprio Deus punindo o seu povo, porque eles não guardavam o sábado. Se ele pune o seu povo por não guardar o sábado, por que nós hoje, ou a maioria dos cristãos hoje, não guarda o sábado? Não guarda o sétimo dia da semana? Por que é que a nossa igreja se reúne no domingo? Por que nós consideramos o domingo o dia de descanso para os cristãos? Para responder essas perguntas, nós precisamos entender como o Novo Testamento fala e trata o sábado. Eu já citei aqui que Jesus ia aos sábados nas sinagogas. Jesus obedecia ao quarto mandamento. Aliás, o próprio Cristo disse em seu Sermão do Monte que ele não veio para anular a lei, mas veio para cumpri-la. E quando ele diz que veio para cumprir a lei, ele não está querendo dizer que ele veio somente obedecer. Ele veio, na verdade, levar a lei para o seu lugar mais efetivo, para a sua consumação, a sua completude, ao seu ponto mais alto. E nesse sentido, nós precisamos lembrar e entender que o sábado não aponta apenas para trás, lá na criação, lá no Êxodo. O sábado é um símbolo e um anúncio do descanso eterno que Deus tem preparado, que Deus nos dá. Deus não está preocupado em nos dar uma vida mais fácil, uma vida ociosa, onde a gente tem que descansar. Deus quer nos ensinar sobre a era vindoura que Ele nos preparou. Com o sábado, então, Deus estava nos apontando algo absolutamente essencial para o cristianismo: a vinda de Jesus Cristo. E mais, a salvação não pelo nosso trabalho, não pelas nossas obras, mas pelo descanso. Porque alguém já trabalhou por nós. Salvação pela graça e não pelas obras. Nós lemos no início do culto um episódio onde Jesus e seus discípulos estavam passando por um campo de trigo num sábado e ali colhiam algumas espigas. E os fariseus então começaram a questioná-los: olha, por que é que vocês estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado? Por que vocês estão trabalhando? E o que Jesus respondeu? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E aqui está quem é maior do que o sábado. Aqui está quem é Senhor do sábado. E por isso, meus irmãos, a obrigação de cumprirmos o quarto mandamento
de maneira meramente ritual, meramente cerimonial, não é exigida de nós cristãos no Novo Testamento. Porque o sábado apontava para Cristo, e quando Cristo vem ao mundo, morre, ressurge, sobe aos céus e promete o seu retorno, ele cumpre de maneira tão perfeita os mandamentos que, assim como nós não precisamos mais do templo de Salomão, do tabernáculo, da arca da aliança, assim como nós não precisamos mais do sacerdote aqui nos representando, assim como nós não precisamos mais das suas estolas sacerdotais, assim como nós não precisamos mais do sacrifício, nós não precisamos mais do sábado, porque Cristo é o sábado para o seu povo. Não é isso que ele mesmo diz lá no Evangelho de Mateus? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Achareis sábado para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para os cristãos, meus irmãos, o sábado é colocado ao lado de outros rituais e outras celebrações da lei cerimonial, que passaram, que caducaram com a vinda de Cristo. E é por isso que Paulo escreve aos Colossenses o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Os sábados eram sombra, eles apontavam para Cristo, e quando Cristo chegou, eles não são mais necessários. Isso significa que então, não preciso mais cumprir o quarto mandamento? Não, não significa. Ainda que eu não precise mais obedecer de maneira ritual, de maneira cerimonial, como se fazia no Antigo Testamento, existem princípios envolvidos aqui na guarda do sábado que permanecem. O se reunir em comunidade e o descansar. E é por isso que desde o início da igreja, ali no Novo Testamento, nós vemos os cristãos guardando não o sétimo dia, mas o primeiro dia da semana. Porque Jesus ressuscitou não num sábado, mas num domingo, num primeiro dia da semana. Depois disso, por 2 vezes ele apareceu aos seus discípulos quando eles estavam reunidos num domingo. E a partir de então, eles começam a cultuar a Deus e decidir que eles iriam se reunir aos domingos. Você pode ler lá no livro de Atos várias vezes falando, no primeiro dia da semana, os cristãos estavam reunidos na casa de fulano. Nós vemos ali também no livro de Atos, os cristãos que partiam o pão, a ceia do Senhor, tomavam a ceia do Senhor aos domingos. Paulo, falando aos coríntios, que as ofertas deles eram recolhidas, as ofertas deles para os mais pobres, né, eram recolhidas quando eles se reuniam no primeiro dia da semana. Inclusive, existe um texto escrito por um historiador romano do 1º século, um cara que era inimigo do cristianismo, e ele diz que os cristãos acordavam na madrugada do domingo, bem cedo, para cantar louvores ao Cristo ressurreto. E além disso, no livro de Apocalipse, João escreve que ele recebeu a sua visão quando ele estava na ilha de Pátimos, no dia do Senhor. No dia em que se celebra a ressurreição de Cristo. E é por isso que ao longo da história da igreja, até hoje, o domingo é chamado de
o sábado cristão. É por isso que nós cristãos entendemos que estamos sim obedecendo ao quarto mandamento de Deus ao descansarmos no domingo e ao utilizarmos o domingo para cultuar a Deus em comunidade. E claro, irmãos, justamente porque o Novo Testamento coloca o sábado nessa condição de lei cerimonial, nós também não temos dificuldade com alguns outros irmãos que pensam o seguinte: olha, eu entendo que o sábado é o dia que se deve guardar. A gente não tem dificuldade com isso. A nossa dificuldade é quando algumas correntes teológicas falam que nós devemos guardar o sábado para sermos salvos, para que Deus nos aceite. Aí já é ir muito, muito além do que a Bíblia fala. E muito além do próprio propósito do sábado, que é nos lembrar do descanso e da salvação pela graça. Por isso, lembre-se sempre que Jesus é o nosso descanso. E assim, eu quero caminhar para o final de nossa reflexão, pensando o seguinte: uma vez que nós somos alcançados por Cristo, certos de que Ele é quem nos dá o descanso eterno, Ele é o nosso sábado, há então 3 maneiras principais de nós observarmos o quarto mandamento. Mas antes de falar sobre elas, eu preciso lembrar de um princípio do Novo Testamento aqui. Eu já citei Paulo falando aos Colossenses que ninguém deveria julgá-los porque eles, por causa de comida ou bebida, por causa das festas de lua nova ou sábados, já que essas coisas eram sombras da realidade espiritual em Cristo. E Paulo escreve algo muito precioso também aos Romanos. Eu vou ler Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que existem muitas questões em que nós podemos pensar diferente com relação à aplicação dos mandamentos. E não há problema. Há entendimentos diferentes entre as pessoas sobre se e como o domingo deve ser guardado. Um vai entender que pode sim assistir a um jogo de futebol, outro vai entender que não. Um entende que pode sim sair para comer fora, outro vai entender que não. Um entende que sim, é ótimo tirar aquela soneca depois do almoço, outro entende que não pode tirar. E está tudo bem. A orientação é que nós não devemos julgar uns aos outros, nós não devemos criticar outras pessoas que cumprem isso de maneira diferente de nós, por estarem fazendo algo que a Bíblia não diz expressamente que é errado. Então, mais uma vez, citando Paulo em Romanos 14, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Uma vez observado esse aspecto, há pelo menos 3 maneiras gerais pelas quais nós obedecemos ao quarto mandamento. A primeira delas é isso que você está fazendo aqui hoje. Reservando um momento, reservando um dia para o culto comunitário. Os cristãos têm tradicionalmente o hábito de se reunirem em um dia especial a cada semana para orarem uns pelos outros, para terem comunhão, para terem instrução na palavra de Deus. No Antigo Testamento nós já vimos, esse dia era o sábado. A partir do Novo Testamento celebramos o domingo, em comemoração à ressurreição de Cristo. Mas temos esse ainda como um princípio, nós nos reunimos em um dia.
João Calvino defendia que o sábado era útil justamente por causa da fraqueza humana. Ele escreve o seguinte: nós precisamos de um dia na semana para instrução e meditação, porque de outra forma seria ainda mais difícil para nós encontrar um tempo para isso durante a semana. Então, sabe, quando a gente dá aquela desculpa, puxa, não consegui essa semana ler a Bíblia, não consegui parar. O domingo é exatamente o dia que você pode reservar para fazer isso. Uma maneira de você obedecer ao quarto mandamento é justamente tornando um hábito o vir à igreja, aconteça o que acontecer. Mostre a você mesmo, mostre a sua família, aos seus queridos, que Deus é importante. E ouvir a sua palavra é prioridade para você. Domingo é um dia que Deus te deu para cuidar de sua alma. Então, aproveite esse dia. Faça as coisas boas que você estava querendo fazer. Ler um livro cristão, ler a Bíblia, orar, cantar. Separe esse tempo para Deus. A segunda maneira é confiar em Cristo o suficiente para parar nesse dia e descansar. Lembrando que descanso não significa ociosidade. Não significa não fazer nada o dia inteiro. Se você quiser, lógico, pode não fazer nada o dia inteiro. Mas não é necessariamente isso. Esse deve ser um dia de alegria e não de melancolia. Deve ser um dia de bênção e não de restrições. Nós já lemos que Cristo disse que o sábado foi feito para nós e não nós para o sábado. O dia de descanso foi feito para nós descansarmos. E, claro, nós sempre reconhecemos ao longo da história que existem alguns trabalhos que devem ser feitos aos domingos, né? Nós temos médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros. Essas pessoas não podem parar, né? Temos os porteiros, temos pastores, temos músicos. As pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho devem reservar um outro dia em sua semana para descanso. Existem algumas tarefas básicas do nosso lar que devem ser feitas diariamente. Mas lembre-se que esse é um dia para você fechar a sua agenda. Para você não ter compromissos, deixar de lado as coisas, a sua to-do list, a sua lista de coisas para fazer. E isso exige de nós, lógico, um planejamento antecipado. A gente se preparar durante a semana, vendo no domingo, eu quero descansar. Eu quero me dedicar a Deus e a minha recuperação, ao meu descanso. Quero desfrutar desse dia. Para isso eu vou me planejar para o domingo. Separe então o domingo para estar livre dos seus compromissos habituais com o trabalho, com o estudo. Aproveite esse dia para vir à igreja, para andar de bicicleta, para caminhar sem preocupação, para tirar uma soneca, para assistir um filme junto com a sua família. O dia do Senhor serve justamente para isso, para parar o que é necessário e abraçar o que dá vida, para recuperar o fôlego da semana e nos preparar para uma nova jornada de trabalho. E em terceiro e último lugar, descanse em Cristo. Quando nós lemos Hebreus capítulo 4, o autor aos Hebreus nos diz que quando ordenou o sábado, havia um descanso em que Deus queria que o seu povo habitasse. E esse descanso é Jesus Cristo, aquele que levou sobre si o nosso pecado e que se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Por isso, meus irmãos, o quarto mandamento é obedecido acima de tudo quando nós confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador.
Quando nós acreditamos nele, quando nós dependemos dele e não das nossas próprias forças. Paulo nos diz que não é pelas obras de justiça que nós fizemos, mas segundo a sua rica misericórdia, Deus nos deu vida por causa de Cristo, juntamente com Cristo. A maneira mais importante de observarmos o sábado é interromper a nossa própria tentativa de salvação, de salvar a nós mesmos e confiarmos somente em Cristo para a libertação de nossos pecados, de nossa culpa. O descanso sabático é fazer de Jesus Cristo o centro de quem nós somos. Significa deixar de buscar a aprovação dos outros, interromper a nossa busca por justiça própria e confiar que a saúde, a nossa força, a vitalidade, a liberdade verdadeiras só podem ser encontradas quando nós cessamos os nossos labores e descansamos em Cristo e na sua cruz. Amém. Você não precisa merecer nada. Você não precisa provar nada para Deus. A sua salvação não depende de você. Por isso, ouça a voz de Cristo, dizendo: venha a mim e eu te darei descanso. Amém. Eu serei o seu Shabbat, o seu sábado. Confie em sua palavra, acredite nele, confie nele e corra para ele. E então, semanalmente, a cada dia da ressurreição, expresse aquilo que você acredita, dando a ele todo louvor e dando a si mesmo um tempo de descanso. Deus nos abençoe.